Fala galera, tudo bom? Aqui é o Juliano, então do Smart Med. E hoje a gente vai falar uma coisa muito importante que é como melhorar bastante a anamnese e principalmente focando na HMA. Então, como assim? A HMA é a história da moléstia atual, também é chamada de HDA, né? História da doença atual. Dentro da anamnese, hoje a gente vai falar mais sobre isso, outro dia a gente fala sobre identificação, história pessoal pregressa, história familiar, que também é bem importante, mas hoje vamos focar na HMA. A HMA, ela é quase, a gente pode chamar assim, a alma da anamnese. Por quê? Porque é ali que você vai tirar todas as informações do seu paciente, dos sintomas que ele teve, ou seja, do porquê que ele está ali, e você vai destrinchar cada um desses sintomas, e a gente já vai ver como, fique aí até o fim do vídeo que você vai perceber, aprender, e a gente pega tudo isso e a gente, a partir dessas informações, a gente vai pensar num diagnóstico, numa hipótese diagnóstica. Então, a HMA é a parte mais importante. O resto é importante, identificação, história familiar, história patológica pregressa e, claro, o exame físico, que a gente pode falar um dia também, se vocês quiserem, é muito importante. Mas a HMA é a alma e é onde muita gente tem medo também de passar o caso clínico. Muita gente fica com medo de passar o caso para o preceptor ou para a própria turma, para o próprio grupo, e muitas vezes é porque a anamnese não tem tanta confiança na HMA. Bom, eu vou tentar ser bem simples e direto. Eu acho que a HMA, o mais importante dela é você saber primeiro o objetivo dela e atingir esse objetivo. O objetivo eu já falei até, que é você tirar dela hipóteses diagnósticas, certo? E também, claro, você tanto adicionar hipóteses, quanto por meio dela você já excluir hipóteses. Por meio de você pedir para o paciente se ele nega, se ele tem ou não algum sintoma. Então, o que a gente precisa para ter isso, para conseguir atingir e ter hipóteses diagnósticas? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ela precisa de clareza. A primeira coisa, sua anamnese precisa ser clara. Quando você lê ela ou ouve, você precisa vir na sua cabeça algum diagnóstico provável, ou pelo menos uma síndrome clínica, ou pelo menos saber exatamente o que está acontecendo com o paciente. Para ela ser clara, ela precisa ter duas coisas que eu acho que são as mais importantes. Primeiro é a organização dela em sintomas que o paciente vai relatar. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, você vai falar sobre um sintoma, por exemplo, dor. Dor é o sintoma que a gente mais tem que ficar pedindo coisa para o paciente. Tem que pedir toda aquele litipada, que um dia a gente pode falar também. Você tem que destrinchar tudo aquilo ali da dor antes de passar para outra coisa. Por exemplo, o paciente chega lá com dor e ele vai falar para você, eu estou com dor e também me deu náusea e muito vômito. Primeiro de tudo, a queixa principal dele é qual? É dor? Você destrincha toda a queixa principal dele, dor. Segundo, você tem náusea? Depois da dor você vai para a náusea. Depois da dor e da náusea você vai para o vômito, entenderam? Isso que eu quero dizer. Porque tem muita gente que se perde, coloca lá, o paciente relata dor em hipocondro direito há 2 dias associada à náusea, que começou às 6 horas, e a dor e aí começa a falar da dor. E aí volta para náusea, para náusea ou para o vômito e fala que o vômito tem conteúdo alimentar, enfim. A pessoa se perde, a pessoa ela embolora um monte de informação junto antes de destrinchar tudo de uma. Então, primeiro, faça tudo de uma coisa. Qual que é a queixa principal do paciente? É tosse? Claro, você vai pedir para o paciente que nem a gente aprende lá. Você vai chegar, cumprimentar o paciente, pedir por que ele veio aqui. Qual que é a sua queixa principal? É tosse. Estou com tosse há 3 dias. Queixa principal, tosse há 3 dias. Então, aí o paciente você vai pedir e ele vai ficar falando sobre a tosse dele há 3 dias, por 1, 2 minutos. Aí depois que você fez isso só ouvindo, você vai pedir coisa por coisa da tosse, e aí outro sintoma que ele falou junto. Depois da tosse, ele falou, também me deu um pouco de falta de ar. Opa, primeiro destrinchei tudo da tosse, coloquei um ponto final. Agora eu vou para a dispneia. Toda a dispneia. Aí, claro, vocês já sabem quando começou, qual a característica. Aí você vai pegar tudo disso, abrir aquele leque que cada sintoma tem, praticamente todos têm, e você vai fazer isso. Então, sempre a cada ponto final, digamos assim, destrinche tudo um sintoma, uma coisa, e aí depois, como a dor ou tosse, depois passa para outra coisa, depois passa para o vômito, depois do ponto final passa para a náusea, e não fica misturando uma coisa ou outra. Segunda coisa que é importante é a cronologia, isso é muito importante, porque a maioria das doenças elas vão mudando ao longo do tempo, ou em horas, ou em dias, ou em semanas.
Então, por exemplo, o paciente que está... O clássico é um caso de dor abdominal da apendicite. Começa com dor abdominal em mesogastro e depois de algumas horas essa dor vai para a fossa ilíaca direita. Você tem que especificar isso dentro ali da dor e deixar claro o que veio antes e colocar antes o que veio antes, porque tem muita gente que acaba colocando o paciente está com dor em fossa ilíaca direita e antes a dor estava em mesogastro. Só isso parece pouco, mas a pessoa quando vai fazendo isso sempre no mesmo da meia, no meio da mesma anamnese vai se embaralhando tudo. Então começa, o paciente relata que é 6 horas sentiu dor em mesogastro, que agora se moveu para a fossa ilíaca direita, e assim a cronologia. O paciente relata que dispneia há 6 meses, que era de fraca intensidade, que era aos grandes esforços, que nos últimos 3 meses evoluiu para os moderados esforços, e agora na última semana está aos mínimos esforços até em repouso. Pronto, assim você fez toda a cronologia da doença, e isso é muito importante, porque assim você vai ter uma ideia, pô, tá piorando, pô, tá melhorando, da onde que saiu isso, foi para onde, certo? Bom, isso é o principal, cada coisa em seu lugar e a cronologia. Vou dar um exemplo aqui meio da minha cabeça, eu não escrevi nada, de como seria um fácil de vocês, para vocês verem como é fácil entender a história do paciente, quando você faz ela bem feita na ordem certa, e como é fácil também, tanto para ler, para quem está ouvindo, e fica fácil passar o caso. Então, digamos, lá, vou fazer só a parte da HMA, mas, por exemplo, paciente relata dor em hipocôndrio direito, que iniciou às 6 horas, de forte intensidade, que irradia para o ombro direito, que não tem fator de piora e não tem fator de melhora. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Em cólica. E aí você vai descrever mais alguma outra coisa ali da dor especificamente. Ponto. O paciente relata também que desde o início da dor está com hiporexia, com náuseas, tendo 3 episódios de vômito de conteúdo alimentar sem hematêmese. Você viu que o paciente está com a dor, descreveu toda a dor do paciente, você viu que o paciente está com hiporexia, ele não está com fome, está com náusea e ele está com vômito e você descreveu bem o vômito, ele está com conteúdo alimentar e sem hematêmese. O paciente ainda relata que está sentindo febril no período, mas não aferiu a temperatura e sem outras queixas. Pronto, só aí você já tem uma anamnese bem feita que você vai ter uma boa ideia, pausando em cada ponto, o que o paciente tem. Aposto que vocês quem já ouviu falar da colicistite aguda, já veio na cabeça colicistite aguda. É isso que tem que ser, além dos outros diagnósticos diferenciais. Beleza? Então é mais isso. Lembrar uma coisa importante. É legal na HMA sempre colocar coisas que você pede para o paciente não tem. Então escreve lá, nega febre, nega diarreia, nega depende caso a caso, certo? Se o paciente está com falta de ar, se está no ambulatório de cardiologia, você tem que pedir de dor torácica, você tem que pedir de palpitação, e tudo isso é bom deixar registrado no prontuário, tanto para a defesa do médico, quanto também para você, para o preceptor que vai ouvir, ou para você mesmo, lembrar que o paciente não relatou aquilo e você já excluiu algumas hipóteses diagnósticas, beleza? Se você gostou do vídeo aí, deixa curtir, compartilha, eu acho que esse vídeo é bem importante para todo mundo e principalmente no começo aí muita gente tem dificuldade e se perde no escrever, né? Nem no perguntar às vezes para o paciente, sabe o que perguntar, mas na hora de escrever se perde. Eu acho que esse vídeo é bem útil, se foi útil deixa um comentário aí também. E se inscreve no canal no YouTube, que é bem importante também no canal do YouTube se inscrever e curtir, que eu quero fazer crescer o canal aqui no YouTube, além do Insta, para chegar para mais gente também essas mini aulas, digamos assim, beleza? Muito obrigado e é isso, até mais.